Bom, vamos lá então. Rolou esse fim de semana aí o debate do Holiday com o Jones Manuel, né? E aí tá aqui no título, ó. Holiday perde a calma e grita com o Jones Manuel, mano. Esses que provavelmente tava perdendo no argumento, vamos ver aí. No Brasil, mas eu não vou deixar ele fugir do tema, viu? É uma questão para mim central, porque o tema do debate é Brasil e movimento negro. A gente teve um primeiro bloco sobre questão racial e a gente vai no segundo bloco agora falar sobre Brasil. Veja, o Fernando, ele não respondeu sobre as terras raras, ele não respondeu sobre o Pix, e ele continua sustentando a ideia de que na ditadura as pessoas sofrem. Então, veja, na lógica dele, O Jones Manuel tá andando muito bem vestido, hein? Será que a esposa dele tá escolhendo as roupas dele agora, mano? presta atenção, você trabalhador, trabalhadora, na lógica deles, eles querem que a população sofra para garantir o ganho de empresas dos Estados Unidos. Eu vou repetir pela terceira vez. As Big Techs, como o Google e o WhatsApp, estão incomodadas porque os pagamentos online não estão sendo feitos pelo WhatsApp Pay e pelo Google Play, mas sim pelo Pix. Mas aí porra, isso é óbvio, né, cara? Os caras querem que os dados gerados pelos pagamentos através do Pix fiquem na mão deles, né, cara? Pra eles poderem ter o controle absoluto de todos os dados, mano. Hoje em dia, o ouro, né, para essas grandes empresas é dados, cara. Quanto mais dados, mais valiosa a empresa é, pô. Questão não só de controle dessas transações, como de controle também de dados. É isso E aí, a mano. Visa, a Mastercard e por aí vai, também perderam espaço hoje por causa do Pix, já que o Pix não tem taxa e no cartão de crédito tem taxa. Isso é um E a interesse taxa pro direto comerciante de cartão de crédito é altinha pra caramba, hein? das Big Techs. Isso é um interesse direto da Visa da Mastercard. Eu vou perguntar pela terceira vez. Fernando E Holiday, hat-trick de pergunta. você defende o interesse das Big Techs? Você defende o ataque ao Pix? Você defende que o Pix seja sabotado para garantir o interesse de empresas dos Estados Unidos que estão articuladas com o governo Trump, com o imperialismo estadunidense? Vou perguntar pela segunda vez. Fernando Holiday, você defende a postura do governo Trump? E aí, veja, ou é burrice ou é safadeza. Ou é burrice ou safadeza. O Brasil vive uma ditadura. Que A ditadura? carinha do Fernando Holliday já, de quem já anotou tudo que ele precisa ali pra fazer o corte Tramontina. O governo Trump tá querendo tomar as terras raras do Brasil. Qual é a relação disso com o STF, Alexandre de Moraes? Tomar as terras raras do Brasil. O governo Trump ataca o Pix. Qual é a relação disso com o STF, Alexandre de Moraes? Com o Bolsonaro. O governo Trump mente dizendo que tem déficit comercial com o Brasil e ameaça um tarifaço de 50%, que inclusive, se fosse aplicado como na medida inicial, ia afetar diretamente mais de 150 mil empregos no Brasil. É isso mesmo, é Ele tomar tá ali de cabeça baixa anotando nada com nada, mano. Ele não tá anotando nada com porra nenhuma. Ele deve estar ali desenhando carneirinho, bonequinho de palito, casinha. Anotando mesmo, ele não tá anotando as terras nada. raras do Brasil para defender os direitos humanos, né? Como é que é isso? Veja, o que o governo Trump fez foi colocar essa questão do Bolsonaro, essa questão de Alexandre de Moraes, para ter entreguistas, vendilhões da pátria, como esse sujeito aqui, defendendo entregar a soberania nacional brasileira, defendendo entregar as riquezas brasileiras, defendendo uma sabotagem à economia brasileira e dar uma base de legitimidade máxima. Mas o Trump não liga pro Bolsonaro. Meu irmão. O Trump não tá preocupado com o Bolsonaro, porque ninguém liga para aquele covarde, para aquele frouxo. Liga o ar-condicionado que tá um calor da desgraça. Ninguém liga. Olha, 5 minutos. Cara, que será que ele vai responder? Mas assim, antes que ele responda, o Johnny está certo num ponto, mano. Os caras estão achando que isso tudo tá acontecendo por causa de Bolsonaro, mano. Ninguém liga pra esse maluco, velho. O Trump já tava descendo taxa em todo mundo, mano. O Brasil reuniu com o BRICS e começou a discutir o porquê que eles usam o dólar para negociar se os Estados Unidos não tá envolvido no BRICS, mano. E aí, se você pegar vídeo na internet, você vai ver que tem vídeo que o Trump fala, tipo, dólar is a king. O dólar é o rei. A gente tem que proteger o dólar a todo custo. Então, nada mais é do que essas taxas ao BRICS, ao Brasil, em especial, que a gente está discutindo aqui, né? Que a gente está vendo ser debatido aqui.
Cara, é nada mais nada menos do que o Trump querendo proteger o dólar e querendo que o Brasil se curve a eles, entendeu? Inclusive, ele pediu uma reunião com o Lula pra fazer com o Lula a mesma coisa que ele fez com o Zelensky, aquela humilhação lá, com câmera, falando um montão, jogando um monte de coisa na cara do Zelensky lá, e o Zelensky de bracinho cruzado assim, ó, só tendo que ouvir um monte de merda. E o Lula falou, não, obrigado, dispenso, pô. Matheus, Sua resposta. Dando favor. Tá quente mesmo, cara. Pronto aí? O Holiday tá na tosse aí, né, Holiday? É, eu tô com tosse, mas não dá, Mas eu tô suando. Tá com calor também, né? Eu não liguei por causa disso. Valeu, Bom, vamos gente. lá. Ele falou dessa questão do Trump, ele tá insistindo que eu acho bom as sanções econômicas. Em nenhum momento eu falei que é bom. Em nenhum momento. Não, A também, questão se tu aqui- falar que é bom, tu é maluco. E aí a gente percebe de uma ignorância que, assim, eu nem acredito que você falou um negócio aí. O que tem a ver as sanções econômicas com as decisões do STF? Como assim? Sanções econômicas são uma medida clássica, diplomática, de contenção de ditaduras pelo mundo. Os embargos de Cuba foram uma tentativa dos Estados Unidos de conter a ditadura cubana. As sanções econômicas contra a Venezuela foram uma tentativa de conter Maduro. Agora, em relação à Rússia... Pô, mas é que eu falo, né, cara? Os cara têm tanto argumento pra falar que o comunismo não funciona, que o comunismo é ruim, que o comunismo isso e aquilo. Aí o comunismo se instaura na Venezuela, de certa forma, e se instaura em Cuba, de certa forma. Bom, é ruim. Não vai dar certo. Mas vamos tacar uma porrada de sanção nos caras pra poder garantir mesmo que não vai dar. Mano, se é ruim mesmo de verdade, pra que dá sanção? Deixa os caras se desenvolver e você prova que é ruim, brother. Não, vamos dar sanção pra caralho. Aí é mole dizer que é ruim, você faz tudo pra prejudicar. E quando realmente não dá certo, você fala, tá vendo? Não falei? Mano, se não tivesse metido o B dele lá, que a gente ia saber que esse era ruim mesmo ou se não era. Sanções econômicas estão sendo feitas contra a Rússia para que tente-se acabar com a guerra na Ucrânia. É óbvio tá. que essas Tá dando certo pra caralho. coisas se misturam. E se misturam por uma razão muito simples, porque a economia é também uma forma de relação internacional. Agora, você diz o seguinte, o Trump não liga pro Bolsonaro. A questão não é o Liga Bolsonaro. mesmo, não. Por que o Trump prejudicaria o próprio país se ele não acha que isso trouxesse algum resultado efetivo para restabelecer a democracia de um aliado? Os Estados Unidos... Ô, Fernando Feriado, deixa eu te falar um negócio. Cara, americano, já dizia Rubão, né? Americano, primeiro ele pensa em americano, depois ele pensa em americano, terceiro ele pensa em americano, se tiver um tempinho ele pensa em americano de novo. Então, assim, dizer que o Trump tá atacando sanção no Brasil por conta do Bolsonaro, mano, é muita inocência, mano. Na minha visão de um cara leigo que é minimamente politizado e que acompanha notícias pra cacete. É muita inocência você achar que é por causa do Bolsonaro, mano. Muita inocência. Tendo em vista que o BRICS tá aí ganhando cada vez mais força no mundo, tá pegando uma porrada de aliado. Mano, o Brasil abrindo um monte de mercado, né? Abriu agora o Vietnã pro agronegócio. Cara, essa parada de que é por causa de Bolsonaro não me desce, entendeu? Aí o Eduardo Bolsonaro, cara, ele só aproveitou que o Trump provavelmente já ia fazer esse tarifaço todo pra dizer que é por conta do pai dele, que é pra sancionar STF, que é pra acabar com a ditadura do magistrado, pra acabar com o ditador Alexandre de Moraes. Cara, isso aí foi só um marketing que o Eduardo Bolsonaro aproveitou pra fazer lá, entendeu? Pra dizer que ele ajudou no tarifaço lá contra o Brasil, mas na verdade mesmo, irmão, isso aí já tava programado há muito tempo. E nem deu tão certo assim ele falar que ele tá ajudando, que agora, porra, ele provavelmente vai ser enquadrado aí no crime de lesa pátria, né? precisam do café, senão os prejudicados serão os americanos, eleitores dele. Os Estados Unidos precisam do suco de laranja, precisam de uma manga, querem comprar essas frutas baratas nos seus mercados. É óbvio que ele não ia prejudicar os seus americanos se não achasse que um aliado importante está com a sua democracia em risco.
não é bom para os americanos, não é bom para o Brasil. Mas o que é pior ainda? O que é pior? Ah, mano, eu quero que o americano se lasque, entendeu? Ah, o Trump é maluco o suficiente pra prejudicar o próprio país em troca de ter uma boa reputação com os eleitores dele. Assim como Bolsonaro e Lula são totalmente capazes de fazer isso, cara. Eles são políticos, entendeu? E o Trump, pra piorar, é político e bilionário. Então, assim, tudo em favor do lucro. Pior é ter uma manicure presa por andar em Brasília. O que é pior é ter uma mulher condenada a 17 anos de cadeia por escrever em uma estátua com batom "perdeu o mané", enquanto vocês, por anos, nas ruas pelo Brasil, picharam paredes, invadiram prédios públicos, quebraram vidraças de banco, de prédios públicos e de prédios privados. Os Black Blocs foram um horror em 2013. Tomaram conta do Brasil inteiro. Quantos foram condenados a 1 dia de cadeia? Vocês mataram um repórter da Band. Você lembra disso? Vocês, mas o Jones estava lá no meio dos Black Blocs, Jones? Porra, explica essa parada aí, Jones. Você lembra quando um Black Bloc soltou a desgraça de um rojão num repórter, pai de família que morreu por conta dessa irresponsabilidade? Quantos líderes dos Black Blocs estão presos por 17 anos? Nenhum! Calma, rapaz. E uma Pode mulher com um gritar, batom, bicho. escrevendo numa estátua, afastada dos 4 filhos, sem poder ir pra casa, porque escreveu numa... Olha a serenidade no olhar do Jones Manuel, de quem vai rebater isso tudo aí com meia dúzia de palavras. Meu irmão, eu queria ter essa calma quando alguém tá gritando comigo, mano. Oh, meu Deus, me dá essa paciência de Jones Manuel, por favor. Uma estátua com batom? Jones Manuel, Showzinho. eu vou ler outra frase aqui. Porque todos dizem, não, os bolsonaristas falam absurdos. Os bolsonaristas têm que ser punidos porque são radicais. Se esse corte aí não for parar nas redes do Fernando Feriado aí, perto de eleição, porque ele tá indo pra se candidatar de novo, pra dizer que ele jantou um comunista, porra, eu mudo meu nome, filho. Tem que ir pra cadeia por isso. Olha o que esse cara fala. Se é que já não tá. Assim como eu, por exemplo, sou contra, a princípio, a pena de morte enquanto valor humanista. Agora, no momento de um processo revolucionário, em seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários e pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar os nossos. Tranquilamente. E aqui, uma mesma posição profundamente humanista. Fidel sempre foi contra a pena de morte. Mas, ao mesmo tempo, nos processos mais difíceis de consolidação da revolução, foi sim usado a pena capital, em algumas situações contra-revolucionárias. O vídeo dele defendendo morte das pessoas está no ar há anos. Não houve um ministro do STF que tirasse uma ordem de Alexandre de Moraes, uma investigação sequer da Polícia Federal. Ele tá aqui, livre, falando. Mas não tem ditadura. Mano. Não tem. Mas não é o... Os caras não defendem liberdade de expressão. A liberdade de expressão que os caras defendem é só pra ele, mano. É só pra ele. Ninguém pode falar nada. Só a gente que pode falar o que quiser. Ofender a autoridade. Ou vai ofender a autoridade em outros países, mano. Aí realmente você vai ver que tem uns aí que tem até pena capital, sacou? Mas aqui no Brasil não tem, mano. Tem processo. Tem cadeia. Pô, é o natural, mano. Vou eu ficar aqui ofendendo a autoridade pra ver o que acontece comigo. Porra, tá maluco? Tá pensando que isso aqui é bagunça? Tá pensando que o Brasil é bagunça só porque tu quer? Aí pode. Aí eu vou ofender uma autoridade. Eu vou chegar em Brasília, quebrar um monte de estátua, roubar documento histórico, depredar patrimônio público. Não, aí pode, aí anistia, aí o cacete. Não, mas não são criminosos, mas tem que ter anistia. Aí o cara dá a opinião dele lá, pô. Cara, a opinião, é o que eu falo, mano. A opinião do cara pode ser uma merda. Pode ser uma merda, mas ele tem que falar pra gente saber que ele pensa merda, mano. E é isso, entendeu? Que ele sofra as consequências da opinião dele. Ofendeu alguém, que seja processado. Cometeu um crime na fala, que seja processado e punido. Mano,
Tem que deixar a pessoa falar merda. Eu acho essa opinião do Jones boa? Não acho, mano. Eu não acho essa opinião do Jones boa se por acaso ele deu essa opinião. Mas eu defendo o direito dele de falar, assim como eu defendo o direito do feriado ficar gritando aí, mano. Em perseguição contra a direita. Foda-se esse resto do tempo. Nervoso. Vamos lá, o Jones, 2 minutos pra sua... Perfeito. Ô, gente, eu tenho dificuldades de entender quando uma pessoa começa a perder nos argumentos e ela começa a gritar, ela começa a tremer, Exatamente. o lábio dela começa... Exatamente o que minha mãe falava pra mim, mano. Você tá num debate, na discussão. Começou a gritar, você já perdeu, irmão. Você pode estar gritando tua verdade que você tá com total razão. Gritou, perdeu, já era. Parece que vai estar tendo um problema vascular. Fernando, se acalme, viu? Calma, Respire, calma. e você tá perdendo um Calma, Calma, Maria do Bairro. calma, querido. debate, tá feio pra você, mas você gritar, você ficar histriônico, Fica não mais vai feio ajudar ainda. em nada. Veja, ele pra justificar o ataque dos Estados Unidos ao Brasil, ele falou em sanções econômicas. O Trump colocar aqui que quer tomar as terras raras do Brasil, isso nem se enquadra na categoria de sanção econômica. Veja, tu tentou dar uma lacradinha e foi um absurdo. O ataque ao Pix não se enquadra, inclusive, também na categoria de sanção econômica. Ele sabe todas as táticas da escolinha MBL, filho. Não dá pra pegar ele nessas. Só as tarifas de 50% que se enquadram numa política de sanção. Mas um governo de outro país dizer assim, eu quero tomar as terras raras do seu país, nem se enquadra juridicamente na categoria de sanção. Então a explicação que tu deu nem cabe. Assim, foi um pouco patético. Dito isto, vamos falar aqui sobre o resultado da política Caralho, um pouco patético. Não dá, mano. Com o Johnny não dá pra você se descontrolar assim, não, cara. de cotas no Brasil. Deixa eu abrir aqui para citar os dados certinho. Veja, vamos lá. Política de cotas, seu resultado no Brasil. Um estudo feito pela UFBA, o UNB, o FRJ, Universidade Federal de Minas Gerais, Federal de Santa Catarina e Estadual do Rio de Janeiro e Unicamp traz os seguintes dados. Entre 2012 e 2016, o percentual de ingressantes oriundos de escola pública nas instituições federais pulou de 55% para 64%. O grupo mais beneficiado pela política foram pretos, pardos e indígenas da rede pública, que hoje são mais de 50% dos matriculados. A Universidade Brasileira, ela conseguiu ter, no geral, a maioria de pessoas não brancas matriculadas correspondente ao que é a composição étnico-racial do país. O nome disso é resultado positivo, Fernando. Roda isso, Eu, assim, pelo que eu entendi, o Fernando Feriado aí, ele é contra o sistema de cotas, né? Pergunta. É a quinta rodada, hein, Cabeleira? Hum. Vamos lá. Tá legal. Depois, se quiser, a gente Não, continua. por mim tá... Até porque a galera... Aí, vou te falar, a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui ao podcast Três Irmãos e ao Barafion e o Mindinho, mano. Eles têm o podcast que mais cresce no Brasil, não é à toa, cara. Eles são excelentes mediadores de debate, cara. Eu quero ouvir quando chegar realmente 2026, época de eleição. Cara, eu não consigo imaginar que o Três Irmãos não vai receber debate o ano inteiro, meu irmão. E principalmente depois que começar o período em que os caras podem fazer campanha, pô, vai ser chuva de debate no Três Irmãos, cara. Os caras, pô, parabéns pros caras, meu irmão. Os caras, eles acertaram no modelo de debate que a gente gosta de assistir. Entendeu? Não tem intervençãozinha. Pô, desrespeitou a regra, toma, acabou, não tem assunto, não tem puxar sardinha pra um lado e pro outro. Apesar do Barafion aí já ser companheiro, né? Mas não tem, mano. Não tem melhor podcast pra você assistir debate. Tá trocando uma ideia bem sadia aqui, tá bem bacana mesmo. Parabéns pra vocês aí, mano, assim. Apesar das emoções afloradas, mas tá bem... preocupado tá com bem o Holiday, construtivo. tô nervoso. Tá bem construtivo. Tô preocupado com o Holiday, esse Barafion. Vamos lá, pronto aí, Rolly? 3 É a minutos. ditadura, Xandão tá chegando. Pera o seu tempo aí que você... Não, Desculpa, Bert, vai. nem deu tempo aí, vai. Vai lá. Bom, vamos lá. Vocês percebem que o Jones, voltando pro tema das cotas, ele fala da inclusão no Brasil. Mas ele não conseguiu citar um país, o 193, que revogou as cotas pro sucesso. Porque, É afinal de contas, 193 ou é 196, mano? Eu sempre fico nessa dúvida, porque eu
Eu já tinha escutado falar que era 196. Mas aí, oficialmente, acho que é 193, né? Não sei, eu vou ficar... Eu sempre disse que era 196, então eu vou ficar na minha aqui. Vou ficar com a minha opinião. Se for 193, eu vou inventar mais 3 aí só pra dizer que eu tô certo. Política temporária. Tá nas origens. Inclusive, no julgamento do STF, que considerou as cotas raciais legais no Brasil, esse foi um dos principais argumentos. Olha, nós estamos instituindo as cotas porque é preciso incluir a população negra. Um dia isto chegará e nós vamos acabar com as cotas. E isso se repetiu em todos os lugares do mundo. Vocês terem ideia, na Índia, o mesmo discurso aconteceu ainda na década de 50. No Sri Lanka aconteceu, na Malásia aconteceu, na Nigéria aconteceu. Inclusive o Thomas Sowell traz um exemplo muito interessante ali dos Yorubás na Nigéria, que instituíram um sistema de cotas, isso por volta da década de 70, para tentar diminuir as tensões. As tensões aumentaram tanto com o nível das cotas raciais que eles desembocaram em uma guerra civil em 1999, só foi acabar em 2002. Então, o ponto é o seguinte: em nenhum país do mundo se revogou as cotas raciais, porque o objetivo central dela é dividir a população e, mais do que isso, ignorar o problema real, que é a educação das pessoas. Quando eu vou para um vestibular, o meu avaliador não vai olhar uma foto minha. Ele não vai saber se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou pardo. Não vai saber nem meu histórico. Ele vai analisar única e exclusivamente o que eu respondi na prova. Eu respondi A, respondi B, quantas eu acertei. Pô, mas aí, cara, você entra naquele problema que é um problema social, né, cara? Porque assim, a faculdade pública, até 2002 ali, quando entrou aí um operário para ser presidente, era frequentada só porque tinha dinheiro, cara. Por quê? Porque era quem desde o maternal colocava o filho no melhor colégio, que era educado e preparado para que minimamente o cara fizesse o ensino médio num colégio federal, entendeu? Que tem, pelo menos assim, tinham, né? Não sei como anda hoje, tinham uns muito bons, a FATEC, o Cefet, entendeu? O Instituto, acho que é Instituto Federal, não sei, não lembro, mas tem um que é um Instituto alguma coisa que é federal também, Pedro II. Então assim, cara, era minimamente para que aquela criança fosse para o ensino médio num colégio federal, estadual de excelente qualidade. Não conseguindo passar nessas provas, o cara, ele pagava cursinho pra cacete durante 3, 4, 5 anos pro filho passar na faculdade federal. E passava, cara. E aí ia fazer medicina, ia fazer engenharia. Porque o de você ter o diploma aquele carimbado de uma UFRJ, de uma UERJ, cara, era de uma rural aqui também lá em Seropédica. Cara, era sinônimo de que você estudou num lugar que tem uma excelente graduação e que você, pô, passou num vestibular difícil. Quem era preparado pra isso era quem tinha dinheiro, cara. Quem era preparado desde criança. O ensino público não preparava a criança pra que quando chegasse no momento de faculdade fizesse um vestibular difícil. E aí, mano, você vai colocar quem estuda em colégio público? Gente pobre, gente favelada, entendeu? Gente que tá à margem da sociedade. Pô, quem é que tá nessa situação? Em sua maioria, populações negras, indígenas, pardas. Cara, então a faculdade era todo mundo brancão igual a mim, ou muito mais branco do que eu, e não tinha quase negros e pardos e indígenas na faculdade. O cara chegou e falou, pô, vamos igualar esse jogo. Vamos fazer aqui uma lei de cotas. E funcionou, mano. Entendeu? Quando os caras falam assim, pô, eu vi o... Tem uma música, né, que eu escutei uma vez que fala assim, eu vi o filho do pedreiro... Eu vi o filho do pedreiro virar engenheiro. É isso, cara. Porque se você for pegar quem é o pedreiro, entendeu? Quem é o filho do pedreiro? E cara, o cara conseguiu... O filho do pedreiro conseguiu se formar, o filho da faxineira conseguiu se formar, entendeu? Infelizmente foi necessário, cara, mas assim, foi e é necessário até hoje, porque se a gente vivesse numa sociedade que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades iguais, tipo, que partisse do mesmo ponto, rico,
pobre, negro, branco, indígena, cara, certamente não ia precisar de cotas raciais, de cotas para indígena, entendeu? Assim, tem que igualar o jogo de alguma forma. E a forma é essa, cara. Então não adianta você falar que o avaliador vai olhar sua nota. Sim, ele vai olhar sua nota. E quando você pegar e transformar a nota em foto, como você disse, pô, acabou as cotas, vai voltar a faculdade a ser uma branquitude total, mano. E é isso, não tem pra onde correr. Gostou ou não? É isso. Quantas eu errei. O resultado disso, desta prova, está diretamente relacionado à qualidade de ensino que eu tive. E aí, evidentemente, que esse debate das cotas nos leva a discutir a educação. E é sobre isso que eu quero perguntar. Porque nos dados mais recentes que eu encontrei, pelo menos de 2023, a OCDE divulgou que o Brasil gasta, em média, no ensino básico, cerca de 3.583 dólares por aluno ao ano. A média da OCDE são 10.949 dólares por aluno ao ano. Quando a gente vai para o ensino superior, o Brasil gasta 14.775 dólares. 14.775 dólares por aluno ao ano. A média da OCDE é 14.839. Ou seja, está bem próximo. Então, há uma defasagem aqui. Nós estamos investindo proporcionalmente muito mais no ensino superior do que no ensino básico. E o ensino básico é que isso aí é profeta do óbvio. Impede as pessoas pobres, sejam elas negras ou brancas, de entrarem na universidade. Jones, você é a favor de cobrar na universidade pública de quem pode pagar? Cara, a universidade é pública. Eu acho que não tem muito como cobrar mesmo de quem pode pagar. Tem como você igualar o jogo, investir mais na educação de base. Agora, eu acho meio, sei lá, não sei o que o Jones vai falar, mas eu acho meio inviável. 5 minutos, Jones. Tá, perfeito. Gente, vamos lá. Voltando para a guerra contra o Brasil. Eu vou reforçar com vocês. Ele está justificando uma potência estrangeira atacar o Brasil, prejudicar o nosso povo trabalhador, se apropriar das riquezas brasileiras. Eu costumo trabalhar um exemplo bem didático, que é, vamos imaginar, se fosse nos Estados Unidos, deputados dos Estados Unidos se articulam com o Partido Comunista Chinês e com o governo Xi Jinping para atacar os Estados Unidos. O que aconteceria? Os caras já tinham apertado o botão vermelho, filho. Já tava lançando míssil a roda. Com esses deputados nos Estados Unidos, eles seriam presos, perderiam o mandato e seriam condenados à pena de morte. Se fosse na China, deputados da Assembleia Nacional do Povo da China se articulassem com o governo dos Estados Unidos, com a CIA, para atacar o Estado chinês e fazer uma mudança de regime. O que aconteceria? Mesma parada. Com eles seriam presos, perderiam o mandato e seriam fuzilados. Esse bando de canalha que está no Congresso Nacional defendendo a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil, defendendo a entrega das terras raras brasileiras, defendendo o ataque ao PIX, defendendo que uma potência estrangeira interfira nos assuntos brasileiros para beneficiar os monopólios imperialistas dos Estados Unidos, eles deveriam ser todos caçados imediatamente. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Ele não cansa, velho. Ele vence. Não dá, eu falo, mano. Ele vai usar só meia dúzia de palavras só, mesmo. Não dá pra debater com o Jones Manuel, não, filho. Porra. Como é que pode os caras que a gente paga o salário? E tem vídeo sobre isso aqui no canal, se você quiser assistir, tá aí. Eu boto aqui no card pra vocês, eu boto no final também, pra você assistir. Pô, os caras fazendo uma palhaçada, metendo esparadrapo na boca, no olho. Pô, podia ficar assim o ano inteiro também, que só fala besteira. Ah, pô, uma palhaçada, entendeu? Por causa de prisão de Bolsonaro, a favor de lei Magnitsky. O cara lá falando que tá tudo bem rasgar a Constituição. Ah, babaquice, meu irmão, bobeira. Todos presos. Todos os deputados. Todos os deputados que defendem que uma potência estrangeira ataque seu país deveriam ser caçados
e presos. A própria Constituição brasileira, inclusive, ela diz no artigo 5º que não existe pena de morte no Brasil, salvo em situação de guerra. O próprio constitucionalismo moderno, desde da República de Weimar em diante, entende que, em momentos que uma potência estrangeira ataca o país, você estabelece marcos jurídicos diferentes para defender a nação. A gente está nesse momento sobre ataque de uma potência estrangeira. E você é incapaz de dizer assim: eu defendo a soberania nacional do meu país, eu sou contra entregar as terras raras brasileiras para as empresas dos Estados Unidos e eu defendo o PIX. Você é incapaz de falar isso. Daqui até o final da sua vida, toda vez que você... Cara, na verdade mesmo, porque, cara, os Estados Unidos é um país imperialista, né? Eles querem dominar o mundo, eles querem que todo mundo seja vassalo deles. Então, mano, eles não querem a soberania de ninguém, não, cara. Entendeu? Eles querem assim, ó, vocês são livres, mas vocês são livres pra escolher os nossos serviços, tem que usar o GPS, vocês têm que usar os nossos sistemas de cartão de crédito, nossos sistemas de pagamento, todos os dados de vocês têm que vir parar de algum jeito na nossa mão, comprem as marcas de telefone que saem daqui, né, que é o iPhone, mas é montado na China, mas é uma marca estadunidense, usem calça jeans, entendeu? Como McDonald's pra cacete. Os caras querem que a gente seja, pô, só vassalo deles. Aí vem empresas... A gente abre o mercado para empresas chinesas, empresas europeias, que chegam aqui e prestam um serviço melhor por um preço mais barato. Pô, eles ficam boladinhos, cara. Aí eles querem, pô, vou tacar sanção aí até vocês resolverem voltar abanando o rabinho pra gente. Meu irmão, vou te falar, a única coisa que o Trump vai conseguir é aumentar a aprovação do Lula. O velho é muito safo, irmão. Ele é muito safo. O Trump não vai conseguir pegar ele nessa. Nessa ele não vai, não. Botar a cara em algum lugar, alguém vai lembrar. E o Pix? Que você simplesmente não e consegue o Pix? responder. E o Pix? E o Pix? E o Pix? Isso por um lado. Por outro lado, veja, nós, do PCBR, a gente atua no movimento estudantil a partir da UJC, a União da Juventude Comunista. A gente é a favor da lei de cotas. Só que a lei de cotas, ela reduz a desigualdade socio-racial dentro de uma estrutura que ela tem vários problemas. A universidade brasileira é uma universidade para poucos. É uma universidade restrita. O vestibular, ele não seleciona quem entra na universidade, Rodrigão. O vestibular, ele seleciona quem vai ficar de fora da universidade. Tanto é assim que existem vagas ociosas, Robertinho. Você tem mais vagas disponíveis do que estudantes na universidade. Então o vestibular ele não seleciona quem entra. O vestibular ele seleciona a exclusão de estudantes da universidade. Aliado a isso, não adianta você criar uma política de cotas, o que faz com que aumente o número de alunos de baixa renda na universidade e você não acompanhar com a correspondente política de assistência estudantil, né, que garanta que o estudante consiga permanecer na universidade. Hoje, a maioria dos estudantes que entram na universidade pública, nas mais de 60 universidades públicas brasileiras, federais, infelizmente não concluem o curso. Não concluem o curso por quê? Porque não tem condições econômicas de se manter na universidade só estudando. Então, imagina o cara que é pobre, tem que trabalhar pra cacete, ele passa num vestibular pra medicina que é período integral, mano. O cara entra 8 horas da manhã, sai 7 horas da noite, tem que fazer residência e, pô, aí tem que se alimentar, tem que gastar dinheiro pra cacete com material. Pô, não dá, mano. Não tem como, entendeu? A faculdade pública é de graça. Show, mas aí é passagem, alimentação, material didático que ele tem que comprar pra ler, entendeu? Pô, o cara não tem condições, mano. Ele tem que trabalhar pra sobreviver, entendeu? A maioria realmente não conclui, cara. Então nós defendemos... Sem contar que os horários de aula, assim, quando não é integral, os horários de aula, tipo, é uma matéria de manhã, 2 de tarde, não sei quanto é de noite. Aí no próximo período a maioria de manhã, mas tem uma de tarde de noite. Foda, mano. O fim do vestibular, a universalização da universidade pública para todo mundo que quiser fazer, uma política de assistência e permanência estudantil que garanta que o estudante consiga se manter na universidade, uma universidade que tenha moradia,
restaurante universitário chamado de bandejão em alguns lugares, que tem espaço de lazer, que tem acompanhamento psicológico. O bandejão da UFRJ, da UERJ, eu aço, tá? Eu já comi lá umas 3, 4 vezes. Caraca, aí era bom pra cacete, 2 contos. Que fortaleça o ensino, a pesquisa e a extensão. Mas tinha que chegar cedo pra comer lá. E que esteja conectada, Fernando, às necessidades de desenvolvimento tecnológico do nosso país. Uma universidade, como diria o grande Darcy Ribeiro, que seja uma universidade necessária, que enfrente a dependência ao subdesenvolvimento e garanta que o Brasil fale de cabeça erguida com qualquer outro país do mundo e que não esteja em condições de fragilidade econômica para receber ordens de potência estrangeira imperialista. A gente defende uma universidade que, por exemplo, não dependa das Big Techs para operar no seu funcionamento diário, que tenha a sua própria infraestrutura digital. É isso que a gente defende para a educação. Isso pegando só a educação superior relacionada ao tema das cotas. A gente vai voltar para o tema da educação básica na próxima rodada. 2 minutos, Holly. Cara, eu uso, se o Drone Manuel falar, eu penso, cara, se eu tivesse aí do outro lado, eu real mesmo, e eu fosse contra o Drone Manuel em alguma coisa, eu ia fingir que eu, sei lá, mano, vou desmaiar. Pum, desmaio, me chama o SAMU, me tira daqui, filho. Bom, resumindo aqui o que o Jones falou, ele defende que você, que é pobre, proporcionalmente paga mais imposto nesse país, continue pagando a universidade dos playboys comunistas das universidades públicas. É isso que ele está falando. Porque a questão é muito simples. Eu tenho uma universidade que é financiada com impostos. Dentro dessas universidades, eu tenho pessoas que têm renda muito, mas muito acima do possível para se pagar, por exemplo, uma universidade privada. Por que não cobrar dessas pessoas? Não estou falando de cobrar mais forte, estou falando de cobrar daqueles que têm renda muito acima da média. Mas aí, se for pra cobrar dos caras, os caras vão pra PUC, porra. Vai pra Mackenzie. Entendeu? Aí não precisa de vestibular mesmo, não. É só se inscrever e ir, porra. Que tem qualidade, eu pelo menos imagino, que seja igual. Tem umas faculdades particulares aí que tem qualidade igual a qualquer faculdade federal, faculdade pública, porra. O cara pagar, o cara vai pra Mackenzie, vai pra Castelo Branco, sei lá, mano. Mas eu penso isso, né? Se fosse pra pagar, o cara não ia fazer vestibular, porra. Por quê? Porque é o eleitorado dele. É o eleitorado dele. E o pobre que se dane. O pobre paga a conta. Esta é a realidade da lógica comunista. E assim, pra deixar... Mas aí tu tá falando, aí tu tá entrando numa seara que já não é só educação superior. Tu tá entrando numa seara que é também, tipo, o rico tem um monte de artifício pra pagar menos imposto, né? Tipo, por exemplo, quem é empresário e recebe lucros e dividendos não paga imposto de renda, entendeu? Só declara. Enquanto o pobre lá que passou de 28 mil, sei lá, acho que é isso, 30 mil, paga 28%, pô. Entendeu? Não tem como. Tu tá entrando numa outra seara, filho. Aí tu tem que discutir taxação de lucros e dividendos, taxação de super riquezas, taxação sobre heranças. São outras paradas que tu tem que discutir, cara. Isso daí não é o cara simplesmente pagar a universidade porque ele é rico. Não vai adiantar muita coisa agora. Taxa lucros e dividendos, taxa superfortunas, bilionários pagando mais caro de imposto do que o cara que ganha até 5 salários mínimos, 4 salários mínimos, entendeu? Aí sim a gente vai chegar numa discussão aonde o pobre paga menos e o rico paga mais. Claro, não é nessa área que você vai estar estudando os assuntos. Não concordamos que as sanções do Trump sejam algo positivo para o Brasil. Eu não acho que ele esteja certo ao querer acabar com o PIX. Não é positivo e não é necessário. Ele vai falar, não é positivo, mas é necessário para acabar com a ditadura. O PIX é fundamental para o Brasil. O PIX é fundamental para o Brasil, inclusive foi criado pelo governo Bolsonaro. Até que enfim. Brasil!
Não acredito nem que o próprio Bolsonaro, que criou o Pix, que implementou o Pix, queira que ele seja retirado do Brasil. A questão não é essa. A questão é a realidade ditatorial que nós estamos vivendo. Só que aí... Cara, eu tenho muita dificuldade em entender que ditadura é essa que ele pode falar contra a ditadura num podcast de repercussão nacional. Vocês vão perceber o seguinte. O Jones, ele quer falar pro público dele. Então, toda vez que eu perguntar um assunto que ele não sabe responder, como, por exemplo, o país que já revogou as cotas raciais no mundo, ou a crítica de Carlos Rosenbaum ao Florestan Fernandes, quando ele não souber responder, ele vai mudar de tema e vai entrar num discursinho pronto pra fazer o corte no Instagram. É justo, também vou fazer meus cortes, mas pra falar pro público dele, simplesmente vai ignorar. Pelo menos a gente tem um que assume, né? Pergunta que ele não sabe. Essa é a estratégia dele aqui hoje. Sua quinta pergunta. Tá. Vamos lá. Peraí, dá uma pausinha, hein? Tava me esticando. Desculpa, mas que é isso? Zero aí, eu tô me sentindo lesado. Vamos, Robertinho, eu tô me sentindo... Não tarde. Vamos ajudar no Debater com o conservador e cara de direita tá corroendo o cérebro do Jones, mano. like aí, viu, gente? Galera, 60 mil pessoas na live. Compartilha aí, se inscreve. É isso, rapaziada. Dá o like, não esquece, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. O que você acha? Quem você acha que tá certo? Jones Manuel, Fernando Feriado. Tamo junto, valeu, falou, é nóis, fui.